Boa tarde, galera. Meu nome é Guilherme, sou professor de Química e estou aqui para tirar uma dúvida de vocês. Carbono quiral e isomeria ótica. Vamos entender melhor o que é isso? Vamos lá. Carbono quiral. Carbono quiral, 4 grupos ligantes diferentes entre si, tudo bem? 4 grupos ligantes diferentes entre si. Então você vai pegar o carbono e vai analisar a quem ele está se ligando. O grupo de cima, o grupo do lado, do outro lado e o outro grupo. Bem, se esses 4 grupos são diferentes, beleza, esse carbono é quiral. 4 ligantes diferentes entre si. O que já dá para a gente eliminar os carbonos que fazem dupla e tripla ligação, já que eles têm que ter 4 ligantes. Duplas e triplas são 3 ou 2 ligantes, respectivamente. Uma dúvida que surge às vezes é a seguinte. Eu tenho um composto como esse aqui. Vamos lá. Esse composto possui um carbono quiral? Bem, possui. Olha só. Esse carbono aqui, ó. Se você analisar direitinho, esse carbono aqui, ele está se ligando a um grupo OH, ele está se ligando a um hidrogênio, e a dúvida que mais aparece. Vamos lá. Aqui, ele está ligado a um carbono, beleza? Só que aqui é um CH3. Isso é um radical que a gente chama de metil. Então esse carbono está ligado a um metil, e olha aqui do lado. Esse carbono está ligado a um outro carbono. Só que aqui eu não conto o carbono, eu conto a cadeia toda, eu conto os 2 carbonos. Isso aqui é um radical etil, Et2-il por ser um radical. Então, esse carbono está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a um radical metil e a um radical etil. São 4 ligantes diferentes, tudo bem? Então a gente não olha só o primeiro ligante, a gente olha todo o grupo. Então, voltando aqui ao nosso carbono quiral. Bem, uma molécula tem carbono quiral, tá aqui, carbono quiral. Qual é a característica que essa molécula vai apresentar dentro da isomeria ótica? Vai apresentar um outro composto igual a ele. Beleza? Olha que esses 2 compostos formam um par que a gente chama de objeto-imagem. A gente classifica esses compostos como enantiômeros, par, objeto-imagem. Tudo bem que esses 2, se aqui no meio eu tivesse um espelho, seria a projeção, a imagem de um e o objeto, tudo bem? Para esse par objeto-imagem, a gente chama de enantiômero. Uma dúvida que aparece muito quando você vai resolver um exercício é a representação. Olha só isso daqui. Às vezes você encontra uma cadeia onde tem lá uma ligação colorida, uma ligação picotadinha. Bem, o que é isso? Isso é uma representação tridimensional da molécula. Só isso. Olha só, imagine que minha mão fosse o quadro, fosse o plano. Eu teria, então, esta representação aqui, ó. Como assim esta representação? Bem, escrito no quadro, eu teria a ligação verde e a ligação branca, escrita no quadro. Note que projetando a frente do plano, aqui, saindo do quadro, tá vendo esse grupo azul? Então é exatamente essa ligação colorida aqui, ó. Ela está saindo do quadro. É só para você ter uma impressão tridimensional. Então tá aqui, ó, o quadro saindo do quadro, tudo bem? Tá, e esse vermelhinho atrás do quadro, ele estaria projetado para trás. Então seria essa ligação picotadinha. Mas isso não vai fazer diferença para você na hora de classificar uma ligação, já que elas são ligações sigmas normais, simples. Então nota comigo aqui que este composto seria exatamente a imagem desse no espelho. Tá aqui, ó, os 2 compostos, o que nós chamamos de par de enantiômeros. Característica desses compostos? Fácil demais. Um vai desviar a luz polarizada para a direita. O outro vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Eles têm funções fisiológicas diferentes. Um vai agir de um jeito no seu organismo, o outro vai agir de outro. Vamos usar um exemplo do ano passado, questão do Enem que envolvia a talidomida. Lembra dela? Então olha só, a talidomida tem carbono quiral. Opa, existem 2 talidomidas, uma que é o objeto da outra no espelho. Qual a diferença das 2? Uma causava má formação fetal, atrapalhava o desenvolvimento de braços e pernas dos bebês. E a outra era usada para curar ânsia de vômito nas mulheres grávidas. Pois bem, o que eles faziam? Eles não tinham esse conhecimento.
ministravam o remédio na forma de mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? Metade de um e metade do outro, tudo bem? Então, quando a mulher tomava, um curava a ânsia de vômito e o outro seguia um outro caminho e ia causar a má formação fetal. Isso é explicado no mecanismo chave e fechadura da biologia. Lembra que onde um encaixa, o outro não vai encaixar, porque, por serem isômeros óticos, possuem a disposição espacial dos átomos diferentes. E aí que eu tenho a diferenciação desses caras. Ó, eles estão arranjados de forma diferente. O azul para a direita, o outro azul para a esquerda. E isso vai funcionar de forma diferente no nosso organismo. Então, é só para lembrar, falou de isomeria ótica, falou de carbono quiral. 4 ligantes diferentes, não se esqueçam. Isso, imagem, objeto no espelho. Para esses dois, para esses chamados pares de enantiômeros, eu chamo de o que desvia a luz polarizada para a direita, destrógeno. O que desvia a luz polarizada para a esquerda, levógeno. Se eu colocar os dois 50 e 50, meio a meio, e tomar esse negócio, eu estarei ingerindo o que nós chamamos de mistura racêmica. Então não se esqueçam. Qual a diferença dos dois? A diferença deles é fisiológica. Essa é a diferença. Porém, um pode fazer bem, o outro pode fazer mal. Como um pode fazer bem, o outro pode não causar nada. Como nenhum dos dois pode causar nada. Desde que as enzimas do nosso corpo levem-os para locais diferentes ou nem leve-os. Ficou tudo bem aí? Tá claro? Postarei novos vídeos aí, tirando mais algumas dúvidas de vocês.